Meu nome é Lucas Cabral e esse é um trabalho proposto pelo professor Cristóvão Pereira sobre o livro Axiomas de Zurique. Axiomas de Zurique é um livro escrito pelo Max Gunther, filho de banqueiros suíços que investiram muito bem depois da Segunda Guerra Mundial, e nesse livro ele explica sobre 12 axiomas principais e 16 axiomas secundários. É importante, eu queria já ressaltar nesse início, sobre a Suíça, o país desses banqueiros. O engraçado é que a Suíça é um país pequeno, né, sem recursos naturais e também sem saída para o mar. Então, se você for pensar, é um país que não tem o porquê ser um país dos mais ricos do mundo, porém é um dos países mais ricos porque eles sabem realmente como trabalhar com o dinheiro, né? Então, começando do livro, o primeiro axioma que eles conversam é o risco, né? Então, um pouquinho diferente dos outros investidores, eles gostam do risco. Então, como investir com risco? Porque se você não está preocupado o suficiente com o seu investimento, significa que você não está investindo corretamente, né? E faço um paralelo aqui um pouco para a crise de 2008 que a gente teve. Então, em 2008, muitas pessoas, o mundo estava em crise, bolsas caindo, então gerou oportunidades para você ali investir naquele momento em ativos, investir gerando risco, né? E vamos entrar nos dois axiomas menores já no início, que um é só aposte em algo que que vale a pena. Então você tem que saber no que você está apostando, não vale a pena você apostar em coisas que você não conhece, ou apostar pouco para ficar rico, ou apostar todo o seu dinheiro com o risco de perder. E também entramos já na segunda parte, que é a diversificação. Muito se escuta que o ideal é diversificar seus investimentos, mas o livro ele menciona o seguinte: diversificar não é legal. Se você diversificar, você acaba tendo um desempenho medíocre, porque você está ali, eu não vou me arriscar, eu vou investir um pouco menos aqui, vou segurar ali. Então você vai perder, ganhar, vai ser um resultado medíocre. É melhor você ter todos os seus ovos numa cesta e cuidar bem dessa cesta. Então você não diversifica, você vai atrás do que você está realmente interessado. E lembrando sempre que no livro ele menciona que investimentos de alto risco geram altos ganhos. Vamos entrar então no segundo axioma, que é a ganância. Esse é um risco muito grande, você tem que saber a hora de realizar seu lucro. Não adianta você insistir para tentar o máximo de lucro. Então no livro eles recomendam que você entre sabendo muito bem o quanto você quer gerar de lucro, o quanto você quer de lucro. Então eu vou fazer um exemplo aqui com a nossa querida presidente, que ela falou, ex-presidente, atual presidente, a gente não sabe, mas que ela falou: quando eu atingir a meta eu vou dobrar. É totalmente contrário ao que eles indicam no livro. Se você tem uma meta e você atingiu, é o momento de você realizar o seu lucro. Não interessa que ele pode ser muito maior, não teste a sua sorte. E aí entramos no terceiro axioma menor, que é: entre no negócio sabendo quanto você quer ganhar. Então define essa meta antes de entrar no negócio. Eu vou investir em algo, eu quero ganhar 10 nesse negócio. Quando você atingiu 10, cai fora. Você atingiu o seu objetivo. Mas eu poderia... Mas se não é o muito indicado nesse livro, eles buscam sempre essa parte. E entramos no terceiro axioma, que é esperança, né? Então, não tem aquela esperança, o barco está afundando, vamos resolver. Não, se o barco está afundando, caia fora. Então é o mesmo pensamento para o lucro. Se eu estou ganhando, eu atingir ali, eu vou sair, a perda é igual. Então se eu estou perdendo, eu vou definir o quanto que eu estou perdendo e eu vou sair naquele momento. Não vou esperar, vai se recuperar, mais uma vez, não teste sua sorte, é algo que o livro bate bastante em cima, né? Entramos então no quarto axioma, que são as previsões. O ser humano é imprevisível, né? Não adianta a gente tentar antecipar o futuro. Então o ideal, o que o livro menciona é: faça projetos curtos acompanhando o mercado. Não vá atrás de previsões, não tente controlar o futuro. E a gente entra também no quinto axioma, que são os padrões, né? E é muito interessante esse axioma, porque ele menciona: até aparecer a ordem, o caos não é perigoso. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Isso me lembrou até aquela frase que o nosso senador Delcídio utilizou, do Coringa, que eu sou o agente do caos. O mundo financeiro, o mundo do dinheiro é desorganizado, não tem comportamento e é um absoluto caos. Não existe uma fórmula perfeita de se ganhar dinheiro. Então,
a gente entra também no quinto axioma menor, que é cuidado com a armadilha do historiador. A história é importante, às vezes ela se repete, mas não de maneira confiável. As crises econômicas mencionam isso, aconteceu na crise de 2008 e estamos vivendo isso agora. Então a crise brasileira é sem precedentes. São 2 anos com PIB negativo, inflação a quase 10, nunca se aconteceu na história. Muita gente, mas eu já sabia, mas nunca é da maneira que a gente acredita. É importante, mas não é igual, não vale a pena continuar. E aí entra o sexto axioma menor, que é a ilusão do grafista, que vai na mesma linha. O grafista é uma extensão da armadilha do historiador, né? O grafista ele indica lá, pelas indicações, agora a tendência de cair. Não, agora a tendência de subir. O que está acontecendo? Pela história, ele está querendo prever o futuro. E isso a gente já viu que não é possível, não é recomendado pelos axiomas de Zurique. E a gente entra no sétimo axioma menor. Cuidado com a ilusão da correlação e casualidade. É natural a gente correlacionar a casualidade onde ela não existe. É natural do ser humano. Então ele deu um exemplo muito legal. O comportamento de 2 ações num efeito gangorra. Parece que aquilo sempre vai acontecer. Porém, esse sempre é uma ilusão. Esse parece é um risco muito grande que não devemos considerar no investimento financeiro. E entramos agora no oitavo axioma menor, que é cuidado com a falácia do jogador. Não acredite que você está no dia de sorte, que você é predestinado, que hoje vai dar tudo certo. Siga sempre os seus conhecimentos, tudo que você vem lendo e aprendendo sobre investimento. Não vai naquela, o destino é bonito. E a gente entra no sexto axioma, que é a mobilidade. Evite criar raízes. Você criando raízes, elas vão travar seus movimentos, né? E aí, já nesse mobilidade, ele fala do nono axioma menor, que é, se uma operação não deu certo, não se deixe abater pela lealdade, pela saudade. E ele dá um exemplo, você tem uma oportunidade muito boa de vender sua casa, a casa que você mora, mas você gosta muito do bairro, etc, você decide não vender naquele momento. Aquele era o melhor momento para vender, onde você ganharia mais dinheiro, mas como você criou raízes, você atrelando a sua lealdade à sua casa, você perdeu uma bela oportunidade de realizar um bom investimento e comprar uma casa melhor naquele momento que você ganharia mais dinheiro, né? E entramos agora no axioma menor, no 10º axioma menor, que é jamais hesite de sair de um negócio se aparecer uma oportunidade melhor na frente. Por mais que você está confiante, aquele é um bom negócio, apareceu uma oportunidade, agarre essa oportunidade, vá atrás dessa oportunidade. E aí ele faz toda essa relação do sexto axioma, que é a mobilidade, o nono axioma menor e o 10º axioma menor, que ele fala, com as raízes fica mais complicado, a gente perde eficiência, nos apegamos à lealdade, à saudade, e não nos agarramos a oportunidades. Então a cabeça do investidor tem que ser bastante pragmática, seguindo os axiomas, seguindo tudo que você aprendeu. E ele começa a falar disso a partir do 7º axioma, que é a intuição. É claro que a intuição é importante, todo mundo tem intuição. Naturalmente você vai começar a ter palpites sobre os investimentos, e esses palpites são positivos, né? É natural esses palpites, só que é importante que você verifique esses palpites. Então entramos no 10º axioma menor, que é não confundir esse palpite com esperança, né? Com o passar do tempo, a esperança, algo que a gente quer muito, vai se tornar um palpite, mas a gente não pode confundir com esperança. Palpite, ele é um palpite importante apenas se ele pode ser comprovado e explicado, esperança não. E entramos no 8º axioma maior, que é um axioma um pouco difícil porque ele fala de religião e ocultismo. Ninguém vai ficar rico acreditando em algo sobrenatural. Então, eventualmente, você vai perder todo o seu dinheiro com essa esperança. E ele entra também no 12º axioma menor, que é se a astrologia funcionasse, todos eles estariam ricos, né? Então, ele faz um paralelo com os gurus, né? Que na verdade esses gurus são verdadeiros charlatões. E podemos linkar com aquele controlar o futuro, né? Não tem como controlar o futuro. Esses gurus, eles vão previsões que se eles erraram, eles erraram. Porém, se você errar no investimento, você vai perder seu investimento. E a gente entra agora no 13º axioma menor, que não é necessário exorcizar sua superstição. Você tem que saber utilizá-la, mas é importante utilizá-la
apenas em jogos de 100% de sorte ou azar. Não usa superstição para investimento, né? Então isso ele menciona muito claramente no 13º axioma menor. E agora entramos no 9º axioma maior, que é o otimismo versus o pessimismo, né? Não faça uma jogada somente atrelada no otimismo. Você tem que ter confiança para fazer uma jogada, né? E ele fala uma frase super legal que é: a confiança nasce do uso construtivo do pessimismo. Então é bom você ali, com otimismo, pessimismo, você vai criando a sua confiança, conhecimento para fazer seus investimentos. E você tem que fugir da opinião da maioria, né? Normalmente, em termos de investimento, quando a maioria está falando, eles estão errados. E a minoria provavelmente vai estar certa. A gente nunca vê dicas de investimento para milhares de pessoas. Ninguém coloca no Facebook, ó, coloca R$100 em tal lugar que vai todo mundo ganhar 300. Porque isso não acontece, isso é irreal, né? E aí ele fala muito disso também no 14º axioma menor, que é: jamais embarque nas especulações da moda. Já dizia o Salim, enquanto está todo mundo vendendo, você está comprando. Enquanto está todo mundo comprando, você tem que estar vendendo. Se você está na moda, você não está ganhando muito dinheiro. Então, essa tem que ficar bem claro, né, que vá na contramão da moda, vá na contramão do que está todo mundo fazendo. Entramos então no 11º axioma, que é a teimosia. Teimosia é um risco muito grande em todos os aspectos. Mas se não deu certo o seu investimento, saia. Não fique teimando, continuando atrás dele, né? Não vai ficar estagnado naquele erro. Vá atrás de lucro sempre. Isso é mencionado no livro. E no 15º axioma menor, jamais tente salvar um mau investimento fazendo um preço médio. O preço médio é um risco muito grande no mundo dos negócios. Em caso de investimento, parece que você está diminuindo sua perda. Mas na verdade você está aumentando o risco ainda de aumentá-la. É uma técnica muito tentadora, mas um risco muito grande de você aumentar muito suas perdas, né? Então não vá na técnica de preço médio para salvar algo que não está indo bem. E o 12º axioma fala de planejamento. Esse axioma foi muito interessante porque ele vai um pouco na contramão dos negócios, né? Mas faz muito sentido pelos axiomas passados. Planejamento de longo prazo no investimento não é legal. Não tem como você, como a gente já disse, não tem como você controlar o futuro, né? Então não tem como você levar a sério o planejamento a longo prazo em caso de investimento. É um risco muito grande. E ele continua falando disso no 10º axioma menor, que é: fuja de investimentos de longo prazo. Um investimento de longo prazo, vamos supor, um investimento de 20 anos, ele pode beirar a loucura. Por quê? Você cria raízes com um investimento desse, você perde sua mobilidade, consequentemente você vai perder a oportunidade que vai passar, e o mundo dos negócios ele é muito dinâmico, ele se modifica a cada dia. Não tem como você fazer um investimento de 20 anos e querer, nesses 20 anos, mudar as coisas, acompanhar. Não tem como prever o futuro, não tem como saber o que vai acontecer daqui 20 anos no mundo dos investimentos e dos negócios. Para concluir o livro, já falamos de todos os axiomas grandes e menores. É um livro muito interessante, muito recomendado para quem quer fazer investimento. Não é o que a gente vê por aqui no Brasil de indicações, conselhos de investimentos em bancos e etc. Mas ele é sim realmente um guia muito importante que prevê maneiras e muito conclusivo, muito claro. Você vê que todos os axiomas se complementam, tudo faz muito sentido e também é bem pragmático. Você evita seus sentimentos, você evita ali superstições, emoções e etc. Você tem sempre que seguir a regra estabelecida nesses axiomas, né? Então ele ensina você a controlar os riscos, administrar esses riscos e otimizar a chance de você ficar rico. E esse é o único conselho que ele faz em planejamento a longo prazo. O seu planejamento a longo prazo é um só: ficar rico. Então, com esse planejamento a longo prazo, eu vou seguir esse planejamento, que o meu de longo prazo é ficar rico também. E encerro aqui o trabalho. Muito obrigado.